Muito boa tarde a todos. Quero agradecer o convite que muito me honra para preferir esta conferência ao Sr. Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, ao Sr. Comandante Erlander Zambujo e ao meu amigo Dr. João Abel da Fonseca, bem como agradecer ainda a presença da assistência a quem endereço os meus melhores cumprimentos. Peço desculpa. Ok. Dedico esta conferência à memória do Sr. Comandante Suede Brito, com quem tive o prazer de privar a quando da preparação do espetáculo Portugal-San, o Sr. Portugal em Tokushima, com textos de Venceslau de Moraes, e que apresentado no âmbito das comemorações dos descobrimentos portugueses. Guardo as melhores recordações dos tempos em que nos reunimos na Casa dos Bicos. Lembro os seus olhos claros, azuis de mar, que riam, a sua simpatia, o seu empenho generoso, ajudando a tornar possível este projeto artístico, levando-o a bom porto. A obra de Jorge Ferreira de Vasconcelos está indelevelmente imbuída do espírito da expansão portuguesa, entendida como a expressão do ideal cavalheiresco dos séculos anteriores. O mar, os assuntos náuticos e coloniais são centrais na sua obra. A linguagem das suas personagens está cheia de terminologia e conceitos náuticos. Nela se evoca os perigos da navegação, funcionando no seu discurso como uma metáfora da vida, tal como no curso da viagem náutica. O desconhecido, o imponderável e a inconstância dos ventos e das calmarias destemperam a vida de forma inexorável. Na sua obra dramática aparece o lugar importante que a empresa marítima ocupava na vida dos seus contemporâneos. Anson Piper lembrava como Vasconcelos defendia os esforços dos portugueses no domínio da navegação e das descobertas, não deixando, contudo, de colocar seriamente as questões nefastas dos aspectos comerciais da sua política imperial. Na comédia Eufrosina, cena quinta, ato segundo, em que entram os personagens Zelótipo e a sua prima Sílvia de Sousa, é lida uma carta, a Carta da Índia, escrita pelo irmão desta, um diário de bordo enviado de Goa em 1536. Justino Mendes de Almeida, para quem a literatura dramática era assunto importante, propôs em estudos de história da cultura portuguesa, no capítulo Temas Universitários, sugestões para trabalhos de investigação. 50 temas de estudo, sendo o 14º uma Carta da Índia, na Eufrosina de Jorge Ferreira de Vasconcelos. Ainda nessa obra, em estudos sobre Gil Vicente e teatro em geral, vem propor também um Dia Nacional do Teatro, 8 de julho, não sei porquê esta data, enaltecendo o trabalho de Afonso Lopes Vieira e Paulo Quintela, na designada Campanha Vicentina. Para ultrapassar a tão falada crise, sugere 40 temas para estudo, a começar com Gil Vicente, passando... não, mas não precisa. Ok, muito obrigada. Já estava acostumada assim. Para ultrapassar a tão falada crise, sugere 40 temas para estudo, a começar com Gil Vicente, passando por outros autores quinhentistas, no sentido de fundamentar o estudo da literatura dramática nacional. Neste capítulo, o tema 27º chama-se As Comédias de Jorge Ferreira de Vasconcelos como Monumentos da Língua. Justino Mendes de Almeida, partindo da investigação académica, contempla quer a produção, quer a realização artística, num espírito, e pensando em Paulo Quintela, justamente, que aqui foi falado, num espírito e visão pouco comum de implementação de um teatro nacional que entrecruze o estudo dos textos e a sua apresentação em palco.
Falemos então de Jorge Ferreira de Vasconcelos, do Mar e do Império, começando por apresentar de forma brevíssima alguns tópicos sobre a sua vida e a sua obra. Nasceu na segunda década na segunda ou terceira década do século XVI. Habitualmente aparece 1515, eu julgo que é mais para o lado de 1525, tal como Camões, 24, 25, mas pronto, não é possível realmente saber, é por uma questão de cálculo das obras. Não se conhecendo, contudo, uma data exata. Seu pai, António Dias Pereira, era natural de Coimbra, foi criado duque de Aveiro. Isto são uma série de informações, Cavaleiro da Ordem de Cristo, uma série de informações dadas por João Franco Barreto na Biblioteca Lusitana e por Diogo Barbosa Machado. Fruto de uma investigação nos arquivos da Torre do Tombo, foi possível documentar e perceber o itinerário profissional do comediógrafo. Exerceu os ofícios de cargo de moço de Câmara do Infante Dom Duarte, 1540, isto diz respeito ao rol de moradores e o testamento do Infante Dom Duarte, onde o Ferreira de Vasconcelos consta. Moço de Câmara de Dom João III, escrivão do Tesouro da Casa Real, tesoureiro do Tesouro Real e, finalmente, tesoureiro do Armazém da Guiné-Índia entre 80 e 83, portanto, já sob o domínio filipino. Perdeu um filho, jovem, Paulo Ferreira, em 78, em Alcácer Quibir, e confirma-se que a sua filha, Dona Briolanja de Vasconcelos, Mendes de Vasconcelos, se casou com Dom António de Noronha, em 84, na freguesia do Sacramento, morreu em 85, 84, e foi enterrado no cruzeiro central da Igreja da Trindade, desaparecida no terremoto de Lisboa. Isto aqui, eu tenho por acaso uma melhor imagem, mas não a encontrei. Isto é uma imagem geral e justamente a primeira igreja que caiu da Trindade, no Mosteiro da Trindade, que caiu no terremoto, é exatamente onde está este prédio. Tive a oportunidade de ver, de fazer uma visita a este local. Há umas zonas mais baixas, onde justamente ainda há umas lajes quinhentistas. Estava com muita esperança de encontrar a laje de Jorge Ferreira Vasconcelos, mas não tive sorte nenhuma. De qualquer forma, a igreja do convento da Trindade está enterrado, foi aí que a filha casou, também era aí que havia uma capela dos moços de Câmara do Rei, e ele era moço de Câmara, e portanto, e também... E pronto, e agora e também acontece e também essa igreja, os trinitários estavam ligados à questão dos cativos e, como já vimos, o filho morreu em Alcácer Quibir. Portanto, a vida de Jorge Ferreira Vasconcelos passou muito por entre o Carmo e a Trindade. Aliás, na Comédia Ulícipo está sempre a falar destas ruas e especificamente deste espaço. Nunca não sabia eu, quando ensinei a Comédia Ulícipo no Teatro da Trindade, que justamente estava a escassos 20 metros do espaço onde está enterrado o Jorge Ferreira de Vasconcelos. Peço desculpa. A obra conhecida são as três, hoje conhecida, as três comédias e o livro de cavalarias, o Memorial das Proezas da Segunda Távola Redonda. Exatamente. João Franco Barreto enumera na sua biblioteca lusitana um elenco de obras atribuídas ao comediógrafo, impressas e manuscritas, grande parte delas hoje desaparecidas. Triunfos de Sagra Amor, 54, que está descrito a 2 colunas, em fólio, um livro caro, mas que continua, aparece e desaparece. Acho que a última informação que tive, que alguém em espanhol terá visto, a edição Príncipes da Ulícipo, que terá sido, que desapareceu, porque entrou em 1561 no Index e portanto, terá sido impressa entre 56 e 60. Colóquio, diálogo, composições avulsas, uma comédia chamada Carmélia, um livro peregrino, livro gracioso, o livro de sortes. Muito pouco tempo antes de defender o meu doutoramento, comecei a ler do João Franco Barreto, que
teria sido publicado e que se proibiu pronto, e que Lope de Vega se socorreu muito desse livro. Fui aos índices e finalmente lá descobri o livro de sortes. Portanto, era um livro que nunca era atribuído ao autor e de facto está desaparecido, mas é mais uma obra que consta no index. Resta dizer que as obras do Vasconcelos saíram sempre todas anónimas, o que isso também causou alguns problemas. A Comédia Eufrosina 55 foi descoberta em 1951 por Eugênio Ascencio em Madrid, na Biblioteca Nacional. A Comédia Ulisse, que hoje conhecemos, 1618, a Holografia de 1619, ambas as obras censuradas, e o Memorial, que é a única obra que não consta, que hoje tem uma edição moderna. Em 2015, Henrique Leitão, respondendo ao convite que lhe enderecei quando as comemorações do 5º centenário e do colóquio internacional Jorge Ferreira Vasconcelos, um homem do Renascimento, aceitou falar do Teatro de Vasconcelos, designadamente da Comédia Eufrosina, e do contributo da sua obra na perspectiva da ciência. Lembrando que, nos últimos anos, na história da ciência, tem-se visto aparecer o teatro como uma fonte a ser interrogada pelo historiador da ciência. Das comédias de Vasconcelos se retira muita informação para o historiador, quer da vida geral em meados do século XVI, como da mentalidade propriamente científica, ideias partilhadas acerca de crenças coletivas sobre o mundo natural que, obviamente, reverberaram nos seus contemporâneos. Veja-se o passo no ato 4 da cena sexta. Os dois moços de Câmara do Rei, Zelótipo e Cariófilo, estão de férias em Coimbra. Logo no primeiro encontro que teve com a sua prima Silvia de Sousa, viu ao longe Eufrosina e namorou-se dela, acabando por casar com ela em segredo e sem consentimento do pai desta. Como consequência dessa escolha, prevê-se que a jovem Eufrosina seja deserdada e que entre num convento, como castigo, não é? E porque o pai tinha a ideia de a casar com um homem rico, mais velho, e Zelótipo desterrado para a Índia. O desespero é grande. E Cariófilo, seu companheiro, o soldado prático dos amores, vem trazer-lhe novidades e, sobretudo, dar-lhe alento, pois este encontra-se melancolizado. Zelótipo não quer sair desse estado e diz-lhe Cariófilo: e se eu vos para elas trouxer uma erva? Apolo, inventor da medicina, diz que não há, nem tudo os antigos alcançaram, dado que se desvelassem muito sobre isso. Prove pela cosmografia que diziam das duas zonas vizinhas aos polos, por muito frias, e da torrada, dentre os dois trópicos, serem desabitadas. O que nós temos visto, ao contrário. E assim como se cada dia descobre um Peru, e esta expressão de descobrir um Peru aparece em todas as obras de Vasconcelos, 4 vezes num total, portanto é uma fixação que ele tem com este Peru, podia eu também sonhar, etc, etc. É natural que o Teatro de Vasconcelos projete o momento em que toda a nação estava mergulhada a epopeia dos descobrimentos, oferecendo-nos exemplos dessa consciência de um admirável mundo novo, trazido pela diáspora marítima portuguesa. Este é um outro exemplo, agora na Comédia Holografia, e por isso vos digo, de maneira que cada dia se descobrem novas terras e regiões, havidas por desabitadas, ignotas dos antigos, assim também se acham novos estilos de vida, antigamente não permitidos nem alcançados, favorecidos e louvados agora. Percebe-se na obra dramática de Vasconcelos uma consciência do mundo e do desconhecimento e do descobrimento desse mundo à escala planetária e assente na experiência da viagem. A ação das personagens desenvolve-se num pano de fundo de intenso movimento. A própria sociedade portuguesa está inscrita nesse movimento contínuo. É um mundo em movimento que assiste à partida para mundos novos, à descoberta de novos espaços geográficos e culturais. Falemos então da Carta da Índia. É enviada, como já disse, de Goa por Troilhos de Sousa. Zelótipo, chegado de Lisboa, visita a prima pela segunda vez e entrega-lhe a carta do irmão. A pedido desta, lê-lhe a carta. Neste relato da viagem, o perigo é figura central. E, portanto, começa
a contar. Eu não vou ler todos os excertos, porque isso demoraria muito mais tempo, mas começa a contar o início da viagem. Diga-se que conheço este texto muito bem, dado que, a convite do Vasco Graça Moura, encenei, na altura, justamente presidente da Comissão para os Descobrimentos Portugueses, encenei a peça e interpretei justamente a personagem Sílvia de Sousa. A Carta de Trolhos de Sousa não é apenas um admirável exemplo de escrita epistolar, como é a primeira instância de um relato vivido de uma viagem à Índia a aparecer na prosa ficcionada. É uma narrativa pungente de grande dramatismo, pelo perigo, necessidade e saudade dos que partem e dos que ficam. Também é um relato de lugares, de paisagens, de pessoas, os portugueses, que se encontram no confim do mundo, e sendo uma narrativa extensa, com matérias técnicas específicas, como iremos ver, é natural que este texto traga alguns problemas a ser posto em cena. Especificamente a Carta da Índia, que, como digo, é uma carta que está dentro de uma peça de teatro. Contudo, diferente é o olhar do cientista, que encontra aqui um filão de informações preciosas, por exemplo, sobre itinerários. Ele começa a dizer: direis à senhora minha tia, Briolanja Soares, que o seu filho Galaor fez uma viagem às Maldivas, Hormuz, estado de saúde, partiu para a China, para Malaca, etc. E que irá daqui muito rico. Depois também, isto é muito longa, a carta é muito longa, isto são apenas alguns excertos, e que também conta que indo Socorotá num barco, portanto, também lhe manda saudades e continua a contar-lhe o itinerário. E é aí, no fim desta carta, isto é o mesmo fim da carta, onde aparece Goa, dezembro de 1536. Sobre este passo da carta, Henrique Leitão assinalou que Ferreira de Vasconcelos faz menção, em meia dúzia de linhas, a factos e pessoas que cobrem espacialmente todo o Oceano Índico e todo o sul da Ásia, desde a costa oriental da África ao extremo oriente, ficando muito bem patente a escala planetária das deslocações dos portugueses desta época, tratada como um facto habitual, normal, absolutamente corrente. Esta concepção planetária, que daí advém, não é abstrata, é existencial. É vida e circunstâncias vividas. Este saber de experiência feito está na origem de várias noções científicas de maior importância. E recorro aos comentários apresentados na conferência. Primeiro, a confirmação e constatação que há ciclos estáveis nos ventos. E é assim que aparece, e pode-se deduzir isso pela carta. As propriedades magnéticas estão distribuídas por toda a Terra. A ideia de que o magnetismo não é uma propriedade das pedras somente, e sim uma propriedade do planeta. É uma ideia que surge em Portugal no século XVI. Segundo, na base de todo este movimento, sabemos bem que está as viagens oceânicas de longa distância. Ora, esta viagem aparece magistralmente descrita por Ferreira de Vasconcelos, mostrando que o seu conhecimento da vida é absolutamente incomum. Vejamos, debaixo da linha equinocial, chuveiros, cabo de agulhas, portanto isto seria longo, mas é uma série... Cabo das Correntes, Cabo de Boa Esperança, Goa, Bonança, Cefala, 47 graus... O relato que podemos ler só tem paralelo na precisão e no conhecimento do facto da viagem, nos próprios roteiros técnicos e, tecnicamente, segundo Henrique Leitão, está rigorosíssimo. Answer Paper, por acaso, diz que não, mas eu, neste caso, o texto do Answer Paper tem 70 anos e eu, portanto, dou primazia, neste caso, realmente à perspectiva do Henrique Leitão. Este relato só pode vir informado de uma prática real a que, em princípio, Ferreira Vasconcelos, obviamente, teve acesso.
A irrupção de assuntos e de temas náuticos na vida do dia-a-dia tem uma ampla confirmação no teatro de Vasconcelos. Não se trata já apenas da viagem. Por via das atividades náuticas, entraram na sociedade portuguesa de 500 muitas noções de teor técnico e científico, apoiando-se em determinadas práticas técnicas que passaram a ser conhecidas. Por exemplo, a um dado momento, na peça, a personagem Cariófilo gaba-se das suas competências, dizendo: sou um homem de grande experiência. E ao que Zelótipo interrompe, completando: sabeis tomar o sol? Numa referência direta ao processo de medir a latitude a partir da observação das alturas meridianas do Sol. Um processo técnico que os marinheiros portugueses usavam a bordo, mas que evidentemente, e agora provado pela peça, ganharam uma notoriedade muito para além do mundo marítimo. Para além dos aspectos técnicos, os textos das suas comédias estão profusamente salpicados de noções e de expressões sobre o mar, a náutica, os ventos, que corporizam em termos metafóricos uma série de aproximações entre a vida comum e a viagem náutica. O soldado prático dos amores, o grande garanhão português, o Cariófilo, precursor da personagem Dom Juan de Tirso de Molina, e que leva muito a peito a arte de amar de Ovídio, usa abundantemente, por exemplo, expressões como ouvir remar, estes mimosos com qualquer adversidade perdem logo o leme, etc, etc. Na última cena da peça, Comédia Eufrosina, Filótimo, amigo de Dom Carlos e pai de Eufrosina, tenta abrandá-lo e chamá-lo à razão, pois ele está escandalizado de encontrar a filha casada, enquanto ele andava a passear acompanhado pela sua amante em Romaria a Santiago. E, portanto, pensava que a filha ficava encerrada em casa e a filha, entretanto, escolheu o seu próprio caminho. O Filótimo fala do livre-arbítrio, da escolha, tenta chamá-lo à razão. Para não cair em tal desordem, convém não perder o Polo Norte. Isto é sempre este tipo de linguagem. E no final da peça, Dom Carlos oferece-nos a esse nível uma das falas mais contundentes. Por isso me queixo da minha fortuna. Velei-me o quarto da vida, remei o meu remo com muito suor. A ninguém dei vantagem nos exercícios da virtude e cavalaria. Ganhei para minha lança o que tenho e à força do meu trabalho e cuidado. Passei até aqui minha rota de uma onda em outra. Agora, que me parecia que ia segurando o porto, entrando por esta barra, à vista já dele, com que cuidei acabar a viagem contente, afundaram-se todas as minhas esperanças e fundamentos. Digo-vos que isto no espetáculo e no texto é lindíssimo. Felizmente, para o jovem casal, os conselhos de Filótimo levarão ao perdão da filha e a aceitar o genro por ela escolhido. E esta utopia solar à beira do Mondego acaba bem em casamento, como compete a uma comédia. Também na comédia Ulícipo é constante a adoção da linguagem náutica. Numa carta feita em resposta de outra que escreveu um gentil fidalgo que havia partido com as companhias para Mazagão, Parasito diz: aferrei-me ao leme, achando-me em necessidade de vento, chamei por vós e não me acudistes. Na cena entre Alcina e Régio, referindo-se a um adversário no amor, e o galante, que coisa é? Barba ponente, soldado bisonho, de compreição mercolina, enliado nos amores em todo o extremo. Sabe pouco desta pilotagem. Em outro passo de Parasito, também com muita graça, falando do amor, Alcino pergunta: que foi do vosso coração livre com que mareáveis destro por estes rumos? E prosseguindo, diz ele, prosseguindo no meu propósito, primeiro, há outros que a necessidade faz tomar vida alheia da sua condição e remam o seu remo com trabalho e desgosto, levados de seus fatos. Isto é parvoíce. É isto. Isto é parvoíce. E pouca habilidade, porque o homem há de ser piloto de si mesmo, trazer certa à conta da viagem e olho no vento. Nisto eu ando muito prevido.
Na comédia Alografia, Ferreira de Vasconcelos recorre igualmente a este alegórico tópico de marinheiro de La Navigatio. Veja-se na 8ª cena, ato 1º, e como se manifesta o desesperado Grasidel, servidor de Filomela, que por causa dos seus ciúmes excessivos e as intrigas de Alografia, acabará por ser trocado por outro galante. Isto me tem moro, diz ele. Cuidava eu descansar de tempestades passadas e de súbito veio este pé de vento sobre o mastro da minha confiança e sobra o barco de meu descanso, que me afogo sem achar távoa em que me salve. Ou na cena de Dinardo Pereira com Artur Torrego, quando se percebe que a fortuna não vai sorrir ao infeliz amante. Por isso, ciso e regra infalível é entregar a vontade a Deus, tomar o leme do honesto trabalho e laxar o cuidado da viagem a quem tem o cargo e manda a nau. E diz o Dinardo, e relacionando com a vida áulica, e o mais certo desta vida áulica é levarem uns o galardão dos outros, de onde há muitos queixosos e pouco contentes. O bom disto é lançar âncora na praia que a fortuna primeiro oferecer, antes que outro terreno lhe estolha o porto. E depois há a resposta do criado. Muita doutrina leva-os daqui, mas quisera mais dinheiro. Vai ser lançado no próximo dia 23 de maio, desde já estão convidados, no Centro Nacional de Cultura, o volume monográfico dedicado a Jorge Ferreira Vasconcelos, publicado pela revista Limite da Universidade da Extremadura, associando-se deste modo ao colóquio internacional apresentado em 2015 na Fundação Carlos Gulbenkian. Nessa obra, Rosário Martínez publica um estudo comparatista entre dois autores, Cristóvão Castilheiros e Ferreira de Vasconcelos, referindo o espaço áulico percebido como um mar malorum, um perigoso mar de males e um lugar de miséria, sofrimento e vício, onde a corte é representada como um oceano tempestuoso, onde naufraga a maioria. Vasconcelos, na comédia Alografia, realiza uma tópica identificação da corte com o mar e a vida dos cortesãos e com os riscos da navegação, enumerando os perigos que navegar comporta. Carlos Ascenso André lembra que a expansão portuguesa tem duas faces como uma moeda. No rosto, a literatura assinala e enaltece a expansão. No verso, desde muito cedo, a literatura adverte para as suas consequências nocivas, como referia Sá de Miranda. Assim, o espírito da epopeia vai-se desenhando desde a glorificação até à descrição de novos lugares e gentes, da fauna e flora estranhas encontradas nas terras longínquas, como Caminha, Gândavo ou Garcia da Horta. Humanistas como Diogo de Teve, ou Jerónimo Osório, cronistas como João de Barros, poetas como Camões, dão conta dos excessos cometidos. Como é sabido, chegavam à coroa portuguesa, vindos da Índia, relatórios, documentos oficiais e cartas, como as cartas de Dom João de Castro, onde não faltavam descrições realistas sobre os abusos de todo o género. Diogo Teve, que escreveu a partir desta documentação, retrata os abusos cometidos na Índia pelos portugueses, apelidando-os de um pequeno bando de piratas que tinham invadido a região disfarçados de comerciantes. Damião de Góis acompanha a descrição realista de Teve sobre os massacres contra a população, referindo que não só em crianças e nos ventres de mulheres grávidas, como até nos animais, a fúria dos soldados enterrou as suas espadas. É uma visão apocalíptica do Império, denunciada através dos relatos nus e crus de géneros diversos, como cartas, poesia, teatro, diálogos. Camões e Couto foram testemunhas desses excessos. Criticam o que veem, uma sociedade assombrada e perturbada pela riqueza e pela cobiça. O alto preço pago
foi o mar-oceano repleto de sal feito de lágrimas de Portugal. Camões, épico, é quem mais canta os valerosos feitos portugueses, mas como lembra Carlos Ascenso André, Camões parece às vezes interrogar-se sobre a legitimidade de tão alto valor. Nos sonetos e redondilhas vê-se a degradação dos costumes e o desencanto do lírico. Na viva e saborosa Carta da Índia de Camões, cuja oralidade e desenvoltura plástica remete para o estilo de Ferreira de Vasconcelos nas comédias, há lugar para Camões falar da pura inveja, denunciando que da terra vos sei dizer que é mãe de vilões ruins e madrasta de homens honrados. É sabido que a construção de um grande império tem custos. Adamastor manifesta o alto preço que Portugal teve de pagar pela vitória. O que se contesta não é a coragem, o valor do empreendimento, mas os princípios de cobiça e ambição que lhe subjazem. Por fim, o poeta guerreiro diz-se cansado de cantar a gente surda e endurecida, metida somente no gosto da cobiça e da rudeza, do austera, apagada e vil tristeza. Jorge Ferreira de Vasconcelos, cortesão, funcionário da corte e homem de gabinete. Falta-me aqui um PowerPoint. Pois. Relaciona mercantilismo com decadência. O tema da cobiça era apontado como a causa verdadeira da ruína do império, como virá a ser feito por Camões e mais tarde por Couto. A visão crítica de Vasconcelos é contundente. Veja-se o que diz Andrade na cena quinta do primeiro ato da Comédia Eufrosina. Ver os pensamentos do meu amo, que o mundo é pouco para ele. Diz que há a trazer da Índia montes de ouro. Ora, não pode ser tão ruim que, levando-me consigo, não me faça bem. Ainda eu espero em Deus vir com muito dinheiro e comprar na minha terra um par de casais bons e comer galinhas como o mar. Calar, esta é a casa do pai de Cariófilo. Quero bater. Ou Alcoviteira filtra, também de Eufrosina, quando afirma: somos soldados que saqueamos o mundo, que enfim há de ficar pior. Pior o lascaremos que no lu deixaram. Percebe-se como o interesse privado prevalece face ao interesse público. A fraqueza e a degenerescência sobrepõem-se, fazendo ruir a empresa. Veja-se a carta de Dom João de Castro, escrita para o infante Dom Luís, e que será uma das fontes de Vasconcelos. Eu tenho por muito certo que, assim como os portugueses ganharam a Índia como valentes cavaleiros e os índios a perderam como mercadores e fracos, assim no hão de tornar a ganhar como valentes soldados, perdendo nós outros como cíveis, chatins, muito efeminados. Este excerto, onde sobressai a degradação e o mal do comércio, impressionou o jovem comediógrafo que o cita justamente na referida Carta da Índia, quando diz: esta terra toda é muito boa, de grandes abastanças. E mais para a frente, e os nossos portugueses, que suíam ser mais temperados que os lacónios, vivem cá muito desordenadamente e viciosamente. Entanto que dizem os naturais da terra que ganharam a Índia como cavaleiros esforçados e que a perderão como mercadores cobiçosos e viciosos. A semelhança entre os dois textos é notória. Permite supor que Jorge Ferreira de Vasconcelos terá tido conhecimento da carta escrita por Dom João de Castro em 1539, bem como de outros documentos oficiais, acesso facilitado por via do círculo de influências em que se movimentava o comediógrafo, e a proximidade à casa do infante Dom Luís, ao malogrado príncipe Dom João, a quem dedica o Sagra Amor em 1554 e a Comédia Eufrosina em 1555, e ao próprio rei Dom João III, antes mesmo de vir a ocupar funções no armazém da Guiné-Índia. Lembremos que o itinerário profissional que eu apresentei, em 53 a 63 ele está como escrivão do Tesouro Real, 63 a 75 tesoureiro do Tesouro Real, e
80-83, tesoureiro do armazém da Guiné e Índia. Lembremos que Eufrosina, segundo Eugênio Ascencio, foi escrita por volta de 1542-43, que circulou manuscrita cerca de uma década, sendo publicada em Coimbra em 55, o mesmo ano em que Camões fazia representar o seu Filodemo em Goa, que tantas afinidades tem com a comédia Eufrosina. Também o Império na comédia Ulisses se fala do comércio, dos contratos, responde Barbosa, quando em Portugal não sabiam contratos, ou que agora chamam câmbios, haviam por coisa abominável, tinha-se conta com o primor da pessoa. Agora puseram o preço dela nos frutos do interesse. Toma a cobiça o lemo. Vão assim os bons espíritos, rota abatida, com todas as velas, tal via por seus rumos tenteados, deixando por de ré toda heroica virtude. Este é o espetáculo apresentado, que eu já falei, em 1997. Na comédia a alografia continua a falar dos perigos, dos custos. A Índia dá-nos um rico, mata por ele 100, empobrece 200 e desta maneira tudo corre. E no final da alografia, Ferreira de Vasconcelos não pronuncia nada de bom para o futuro. Todo esse mal nós mesmos não o fazemos e as delícias de Pérsia destruíram Roma com guerras civis. E assim o fazem agora a nós com cobiças e tiranias e ódios de quem medo que vinhamos a ferro. Em 1967, Ansel Piper, em Jorge Ferreira Vasconcelos e o Espírito do Império, um dos 5 artigos que escreveu sobre o comediógrafo, trouxe para os estudos vasconcelianos um contributo e uma perspectiva da história das ideias, deduzidas da leitura da trilogia dramática, alguns elementos para uma possível biografia. Ansel Piper reflete neste seu texto sobre o espírito da época e do Império, o tipo de mentalidades e o meio em que viveu o escritor. Lembra o modo como os cortesãos, seus contemporâneos, viviam entre os esplendores da Lisboa do século XVI e como, em espírito, atravessavam os caminhos do mar para o Oriente, lançando a guerra contra os infiéis de Dio e Macau. Para ele, Ferreira de Vasconcelos mostra na sua obra a expansão marítima, mostra na sua obra a expansão marítima como a expressão do ideal cavalheiresco dos 3 séculos precedentes, comparando numa linguagem cheia de termos náuticos, como temos estado a ver, o viver em Goa ou em Lisboa, através de comentários infindáveis dos bons e maus aspectos das políticas comerciais e coloniais. As opiniões das suas personagens refletem, segundo ele, o importante lugar que a empresa marítima ocupava nos pensamentos e emoções dos seus contemporâneos. Refere que Vasconcelos, ao contrário de Camões ou de Diogo de Couto, nunca tirou o pé do pátrio ninho, mas que, apesar do dramaturgo nunca ter deixado a sua pátria, as 3 novelas dramáticas, é assim que ele chama as comédias, estão imbuídas do espírito da expansão portuguesa ultramarina. Tal como Barros, que através do seu posto na Casa da Índia terá tido acesso a fontes documentais, é tentador para ele imaginar Vasconcelos revolvendo os arquivos da Casa da Mina, onde teria servido por curto período de tempo uma informação que não diz de onde provém. Eu não vou ter tempo de continuar esta ideia, mas porque isso nos levaria para outros mares, mas realmente os textos do Piper já têm praticamente 70 anos. Ele tem uma grande intuição sobre a obra e a vida de Vasconcelos, aproxima-se bastante, mas é evidente que na altura, inclusivamente como americano, faltam-lhe documentação, embora ele se aproxime. Portanto, eu não estou absolutamente segura, não podemos dizer se ele realmente, o Vasconcelos, saiu ou não saiu de Portugal. Realmente há uma década que não se sabe nada dele, entre 42, 43 e pelo menos 53, quando ele entra em funções como
como funcionário da corte, portanto, realmente não sabemos. Mas é esta a percepção de Answer Paper. Outro aspecto muitíssimo interessante é o facto de referir que o comediógrafo, sendo sobrinho de Jorge Vasconcelos e apelido a este Jorge Vasconcelos, chefe cartógrafo da Casa da Mina, isto também é um outro aspecto muito interessante. Esta questão do tio de Vasconcelos é uma grande história, uma grande novela. O Teófilo Braga confunde na sua história do teatro português o Jorge Vasconcelos, o famoso poeta do Cancioneiro Geral, que até entra numa peça de teatro, no texto, confunde-o com o próprio Jorge Ferreira Vasconcelos. Portanto, é um homem, este Jorge do Cancioneiro, obviamente, é um homem muito mais anterior. E isso leva a que ele cometa erros muito grandes, nomeadamente faz o teatro clássico começar por Jorge Ferreira Vasconcelos e depois Sá de Miranda, o que nós sabemos que não é nada verdade. E isso é uma grande confusão. De qualquer forma, mais tarde, Jorge Sena, que trabalha a questão, a partir dos textos, dos estudos da Carolina Miquelis Vasconcelos, a questão da árvore genealógica dos Sás, também da América, também diz que esse Jorge de Vasconcelos é pai do Jorge Ferreira Vasconcelos, coisa que neste momento sabemos que não é por documentação encontrada. Justamente, Answer Paper é aquele que se aproxima, porque diz que este Jorge Vasconcelos, e eu estou convencida pessoalmente disso, é justamente tio. Eu esqueci-me, não consegui, não tive tempo, mas iria pôr aqui uma proposta da árvore genealógica de Jorge Ferreira Vasconcelos, não está aqui, e onde aparecerá justamente esse Jorge de Vasconcelos, que era um homem, uma figura muito importante, estudada, era do tempo de Dom Manuel, e foi uma figura muito estudada por Brancampo Freire. Portanto, de qualquer forma, para o Answer Paper é concebível que o tio, este tio, devido ao cargo de exercício, tivesse motivado os interesses do jovem escritor pelos assuntos náuticos e coloniais. Note-se que a personagem Cariófilo, na comédia Eufrosina, refere com grande entusiasmo a Casa da Mina. Aliás, isso também aparece em todas as comédias. Como um lugar que oferecia incentivos de vida. Quando diz, quisera-vos mais um bom emprego para a mina. Portanto, a Casa da Mina oferecia bons ordenados. E era esse um dos objetivos. Portanto, o comediógrafo rodopia entre o respeito para um Portugal investido de um passado heróico recente e o crescimento fácil causado pela obsessão, pelo ganho material, como temos vindo a ver nos excertos apresentados. Piper também num outro artigo de Lisbon of Jorge Ferreira Vasconcelos, sobre a doutrina dos cortesãos, que se percebe que está muito presente na comédia Alografia, diz-nos como é que eles chegam a fazer parte da corte e exprimem o desgosto de uma posição vazia. Ferreira de Vasconcelos mostra-nos o desencanto, a decepção, o desconcerto da vida no Paço, um lugar onde poucos conseguem entrar, levando uns o galardão de outros, donde, como já disse, há muitos queixosos e poucos contentes. Isto faz-nos lembrar qualquer coisa. O cansaço, o desespero e a corrupção imperam. Tal como Camões, com o seu poema épico, marca o fim de uma era da história portuguesa, segundo Piper, é visível em Ferreira de Vasconcelos já o perigo do cansaço. Em sua opinião, uma tinta de melancolia que se encontra no fim dos Lusíadas já está presente naquele que ele considera o maior escritor novelista de Portugal de 500, que é Jorge Ferreira Vasconcelos. Answer Paper, 4 anos mais tarde, desenvolverá o mesmo raciocínio, dizendo que a obra de Vasconcelos reflete o mundo da nobreza e seus vícios e as causas da decadência moral do país. Para ele, mais que o interesse pelas referências das coisas e lugares, importa-lhe a visão pessoal do comediógrafo sobre o papel de Portugal na esfera da navegação e do comércio, fazendo uma distinção aguda e objetiva entre as glórias da exploração e da descoberta, por um lado, e a grosseria do mercantilismo, por outro. Debruça-se sobre o mar como tópico literário, sobre a fauna na linguagem das personagens de Jorge Ferreira Vasconcelos, sobre os aspectos positivos e negativos das novas realidades, onde já é visível os sinais
de um perigo que se aproxima. Os sintomas do desastre iminente continuam a ser deduzidos da leitura da comédia-holografia. É de referir, já agora, esta comédia-holografia, já apresentei o frontispício da versão 1619, divulgada, editada pelo genro, Dom António Noronha, mas que está censurada. Aquele manuscrito, que é este manuscrito, que eu fotografei agora há muito pouco tempo, a última vez que estive, de vez em quando vou visitar o livro, e é um manuscrito que pertence ao Conde de Gondomar, na casa del Sol, um homem que tinha as obras todas de Vasconcelos e, sobretudo, tinha obras proibidas e que se queixava muito por não as poder ler. E, portanto, isto é um manuscrito, e através da colação entre estes dois textos é possível ver de que modo também a holografia realmente foi muito censurada. Esta aqui é a versão cênica que acabei de fazer, que está no prelo. E também é de referir que desde há muitos anos que tenho vindo a tentar pôr em cena esta peça, se eu conseguir, depois de ter feito a Eufrosina e a Ulícipe, por razões de falta de apoio financeiro, estando, contudo, previsto, vamos lá ver, a sua apresentação no próximo julho de 2020, o próximo ano, em julho, pensando nos 400 anos da edição censurada, nos Jerónimos, atrás do Museu de Arqueologia, se os deuses e, sobretudo, os homens ajudarem. No ano seguinte também temos programado a apresentação, em estreia também absoluta, da tragédia do Príncipe João de Diogo de Teve, que já aqui falámos. São dois textos muito importantes e que realmente, através destes dois textos, ainda por cima, a tragédia é um género muito raro em Portugal. É de dizer que o Teve é mestre e é o modelo de António Ferreira na Castro, e, portanto, são realmente dois projetos que visam repor realmente o teatro clássico português no seu melhor. E agora, e estou quase a acabar, porque eu já não sei muito bem como é que é o tempo. O Torneio de Xabregas é já muito rápido para rematar. Como forma de acabar esta conferência, gostaria de voltar à agulha noutro sentido. Os aparatos marítimos, ou seja, um momento em que o mar e os barcos estão ao serviço da festa e do espetáculo. O Torneio de Xabregas, uma festa grandiosa realizada em honra do Príncipe João, foi um faustoso espetáculo pela ostentação de um aparato cenográfico muito elaborado que envolveu meios extraordinários. A perspectiva de Vasconcelos é tomada da banda da terra, enfatizando que o mar mostrava coalhado de muitos naus, navios, caravelas, tanta gente do mar que punha receio não poderem as águas sofrerem o peso. Esta é uma imagem linda. O Francisco de Moraes, contando que toda a praia engalanava com mais de 700 velas, ou, na fonte anónima, 30.000 pessoas estavam no mar e mais de 500 velas. O relato de Vasconcelos refere que as embarcações estavam cenografadas na parte interior e com uma proa pintada de grotesco, varandas douradas até à popa, etc. Justamente. Leone de Sommi, um italiano judeu de Mântua, refere no seu tratado de encenação os 4 diálogos em matéria de representações cênicas de 1556, um grande espetáculo visto em Portugal, os aparatos marítimos. É muito provável que o espetáculo fosse o Torneio de Xabregas, de 1550, que apresentou um programa completo iconográfico por onde passou a participação de artistas, artesãos e humanistas na sua concepção. Uma outra hipótese seria a entrada de Princesa Joana em 1552, mas creio que este se adequa mais à ideia daquilo que o Sommi está a falar. Não é difícil de imaginar o nosso escritor a participar nessa grande produção de luz, som e imagem, com todo o seu conhecimento e erudição. E poderemos também perguntar, e Francisco de Holanda, que papel poderá ter tido na concepção do espetáculo ao nível do aparato cenográfico? Dá de sabermos que, e cito, adquiriu desde jovem uma visão global do mundo, observando o seu pai António de Holanda a iluminar
a iluminar planisférios e cartas náuticas do lobo de homem, como nos disse Sylvie Desoarte Rosa, na magnífica exposição que vem de organizar na Biblioteca Nacional. E agora, mesmo a acabar, o que sabemos, e isso é contado no último capítulo do memorial, é o desfecho triste provocado pela morte do príncipe João, entrelaçando amor e morte, Eros e Thanatos, chorando as Cáritas numa sentida elegia, pois tudo era pranto e dor, e assim se desvaneceu tudo e desapareceu. Mas Ferreira de Vasconcelos estava longe de saber, em 1567, o último ato da tragédia, ou seja, a morte do rei em Alcácer Quibir, levando consigo as flores e os frutos da nação, entre os quais o seu jovem filho, Paulo Ferreira. Tal como na ficção, os cavaleiros choraram a morte do rei Artur. Terá na vida chorado com mágoa o seu rei e o seu filho, porque, cito, bruto seria o juízo que não sentisse tão notável perda. Muito obrigada pela vossa atenção.